Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com vocês. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Ouçamos a boa nova. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em Cristo somos perdoados. Amém. Visto que Deus nos perdoou em seu Filho, perdoemo-nos uns aos outros. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Jesus me deu a salvação.
Convido todos a que façamos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Tua palavra e queremos acolhê-la. Ilumina os nossos corações e as nossas mentes com o Teu Espírito Santo, para que sejamos instruídos por ela e possamos discernir nela a Tua vontade. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Ezequiel 34, versículos 11 a 16. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Leitura do Novo Testamento. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à Igreja como o único Senhor de tudo. A Igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão
satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Leitura do Evangelho, Mateus 25, versículos 31 a 46. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons para a vida eterna. Quero começar a nossa meditação de hoje com a citação de uma expressão usada por Rubem Alves, que servirá como um parâmetro para meditarmos nesse texto do Evangelho de Mateus.
Rubem Alves diz assim: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Começo com essa frase e vou voltar a falar a respeito dela mais à frente, quando estivermos discutindo o conteúdo do nosso texto, mas quero contextualizar, ou quero colocar o texto da nossa meditação de hoje dentro do seu contexto mais amplo, que é o capítulo 25 desse Evangelho de Mateus. Se você voltar no começo do capítulo, dos versículos 1 até o versículo 13, nós vamos encontrar uma parábola que fala da necessidade de estarmos vigilantes para a chegada do reino. A comparação é com aquelas acompanhantes da noiva que estavam esperando a chegada do noivo e não tinham azeite reserva para manter as suas tochas acesas. Na segunda parte do capítulo 25, que vai do versículo 14 até o versículo 30, nós vamos encontrar a parábola que trata daqueles empregados que receberam bens, que receberam dinheiro para fazer com que ele produzisse mais. E essa parte intermediária, essa parte do meio do capítulo 25, trata de como era a realidade dentro do Império Romano. Toda a discussão que nós encontramos nessa parte do texto do capítulo 25 de Mateus aponta para a ideia de que aquele que tem muito e dá resultado, esse vai ser ainda mais premiado. Quem é aprovado, quem dá resultado, esse é aquele que é premiado pela compreensão que o Império Romano tinha e que a nossa época se repete com essa compreensão do capitalismo atual. Quem não obedece a esse esquema, o destino dele é choro e ranger de dentes. Então, se você tem, na primeira parte, a necessidade de vigilância para a chegada do reino, na segunda parte, nós vemos o que o reino de Deus não é. No texto de hoje, nós vamos entender como é que deve ser o reino de Deus. Então, esse capítulo 25 traz essa sequência. Começa com a vigilância para a chegada do reino, começa com a necessidade de percepção de que nem tudo que é apresentado de fato é reino de Deus, e a compreensão que aparece daqueles empregados e que reproduzem um modelo muito comum dentro do Império Romano, mostram o que o reino de Deus não é. E agora nós temos então, nessa última parte do capítulo, a apresentação daquilo que deve ser o reino de Deus. E então nós podemos retomar a frase que nós dissemos na abertura da nossa meditação de hoje. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Se você prestou atenção na leitura do texto, deve ter percebido que há uma mudança radical. No texto anterior, o juiz é o patrão. Agora, o juiz é o próprio Jesus, que volta junto com os seus anjos para julgar não com os mesmos critérios daquele juiz patrão, mas com os critérios do reino de Deus. Os seus critérios são outros, não são os mesmos. Jesus não avalia as pessoas e nem as comunidades da mesma maneira, nem que o Império Romano e nem que a nossa sociedade de hoje. Não é a partir de quem produz muito que Jesus avalia as pessoas, mas ele avalia a partir dos pequeninos, que é a expressão que aparece aí no texto de hoje, dos sem poder, dos que são simples, das pessoas comuns. Não há aqui nenhuma preocupação, como acontecia no texto anterior, com aquilo que cada um produz. Não há nenhuma preocupação com aquilo que cada um faz em favor
nem dele mesmo e nem da sociedade, mas de como cada um trata dos pequenos, dos simples, dos sem poder. E aqui, juntando com a expressão que nós citamos de Rubem Alves, nós temos que perceber que aquelas pessoas que hoje se arvoram como julgadores, como pessoas que estão defendendo o Evangelho, defendendo as coisas boas, defendendo uma sociedade justa, honesta e perfeita e maravilhosa, vão olhar para esse texto com grande facilidade e ver nessa situação, ver nessa parábola de Jesus, um Deus do tipo carrasco, ou seja, separa os bons, aqueles que são firmes, que não erram, aqueles que são perfeitos, aqueles que são, entre aspas, cidadãos de bem, daqueles que não são lá grande coisa, que não são importantes, que não produzem, como nós vimos no texto anterior, que não são produtivos, que não dão lucro. Os julgadores do nosso tempo, aqueles que por excelência veem a Deus como alguém que está olhando do céu para julgar aqueles que fazem as coisas que eles julgam ser as corretas, vão encontrar nesse texto um Deus carrasco, um Deus vingativo. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Os que são seguidores de Jesus e conhecem toda a sua trajetória e com quem ele convivia e como ele tratava as pessoas, verão a importância que ele dá nesse texto aos pequeninos, que ele chama nesse texto aos meus pequenos irmãos, aos irmãos mais simples, aos irmãos mais desprovidos de poder. O critério nesse texto para ser considerado justo é o tratamento que se dá a esses pequeninos. Não é o conhecimento correto de cada doutrina que a igreja adota, nem é a frequência à igreja, não falta então, bateu o ponto, está lá em dia com Deus, também não é nem mesmo a prática devocional que cada um incentiva ou não na sua própria vida, e nem mesmo da adoração presencial, ou como acontece hoje, na adoração online. Nada disso é critério para ser considerado justo nesse texto. O critério é o tratamento que se dá aos pequeninos. Esse é o critério usado por Jesus. Veja como é diferente do critério usado pelo patrão no texto anterior. Lá quem produziu é premiado. Quem produziu menos é premiado. Quem não produziu nada, não só não vai ser premiado, como é retirado dele tudo o que ele tem e dado para o que tem mais. Aqui nós encontramos Jesus dizendo: vocês vão ser avaliados pelo tratamento que dão a um desses pequeninos, aos meus irmãos desprovidos de poder, simples e pessoas que a sociedade julga sem importância alguma. Veja, o texto diz assim, que Jesus começa a falar para aqueles que já tinham sido julgados ali, e começa a apresentar a realidade do que eles já tinham feito, e ele diz assim: eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, eu estive doente, eu fui estrangeiro, e vocês me socorreram. Todas essas coisas que eu acabei de citar, fome, sede, nudez, doença e acolhimento ao estrangeiro, eram exigências que você encontrará com facilidade nas chamadas obras de misericórdia judaicas. O Antigo Testamento fala disso com grande frequência. E mesmo os profetas, quando vão falar a respeito de como se deve agradar a Deus, eles dizem: misericórdia quero e não sacrifícios. E portanto, isso não traz nenhuma novidade na pregação de Jesus em relação ao que os judeus já ensinavam. O que tem de diferente aqui, a novidade que Jesus coloca nessa parte é visitar os presos. E aqui nós temos um detalhe interessante, é que os presos da época de Jesus não recebiam alimentação.
E, portanto, se ninguém cuidasse deles, se ninguém os visitasse, era uma questão de sobrevivência. Visitar os presos significava valorizar a vida deles, porque se eles não fossem alimentados por quem os visitava, morriam de fome. E, portanto, nós temos aqui a valorização da vida e não apenas daqueles que fazem práticas de coisas consideradas boas. Mas a grande novidade que Jesus traz nesse texto, a grande novidade do reino de Deus nesse texto, está na expressão que Jesus diz: quando fizeram aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Foi a mim que fizeram. Fizeram-lhe o bem sem o saber. E aqui nós temos a grande característica do reino de Deus e que expressa aquilo que nós compreendemos no Novo Testamento como sendo fruto da misericórdia e da graça de Deus. Essas pessoas que socorreram os necessitados fizeram sem esperar recompensa, porque não havia condição de recompensa, porque as pessoas que estavam sendo atingidas e atendidas por causa de fome, de sede, de nudez, de doença, de ser estrangeiras e estarem presas, não tinham como retribuir. E aqui nós vemos a expressão verdadeira do amor de Deus na vida de alguém. É aquele que pratica o bem para o outro, sabendo que não há recompensa, porque aquela pessoa não pode retribuir de maneira alguma. E é esse o critério que Jesus coloca aqui para dizer que no reino não é semelhante ao que nós vimos no texto anterior, em que o sujeito é avaliado por aquilo que ele produz. Não, no reino de Deus nós somos avaliados tão somente pelo tratamento que damos aos pequeninos, aos humildes. E o texto termina de uma forma interessante. A advertência final do texto pode ser entendida aí de duas maneiras. O texto fala que aqueles que são bons ficarão com Deus e serão salvos, e os outros vão ser descartados. Aqui nós temos duas possibilidades de interpretar esse texto. Uma primeira possibilidade é que quem reproduz aquele mesmo esquema que nós vimos no texto anterior, um texto que mostra um sistema que oprime as pessoas, esse não serve para o reino, não entendeu o que significa o reino de Deus e não vale, não serve, e portanto não há lugar para ele entre aqueles que estão servindo a Deus quando servem as pessoas. E por outro lado, uma segunda possibilidade de interpretação, que também mexe com cada um de nós e com as nossas comunidades de hoje, é que nós temos hoje muita gente nas igrejas que tem o discurso do socorro aos pequeninos. Falam muito a respeito disso, mas não fazem coisa alguma. Falam, têm um bom discurso, um discurso correto, mas não têm a prática. Falam, mas não fazem. Tanto num caso quanto no outro, tanto aqueles que produzem a opressão sobre os outros, como aqueles que reconhecem a necessidade de cuidar desses pequeninos e não fazem, são esses que são advertidos no final desse texto de Jesus. Concluímos a nossa meditação voltando à expressão que dissemos no início, a expressão de Rubem Alves, que diz: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Aplicando isso para a nossa realidade e para a realidade das nossas comunidades, nós só vemos nesse texto a misericórdia, a graça e o amor de Deus por nós, quando nós entendemos que isso deve fazer parte do nosso olhar, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de praticar aquilo que aprendemos com Jesus Cristo nos seus evangelhos. Se nós estamos sempre pensando
que há separação entre bons, que sempre nós pensamos que somos nós, e maus, que são aqueles que pensam diferente da gente e que agem de maneira diferente da gente e, portanto, são diferentes. Então, nós não entendemos a explicação de Jesus desse texto. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Que nós possamos ver nesse texto a graça, a misericórdia, o amor de Deus, que deve se refletir na nossa prática em relação aos pequeninos. Menos que isso, nós nos tornamos julgadores alheios. E não se iluda, o único juiz que as Escrituras diz que julgará todas as coisas é o próprio Jesus e não nós. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos ser, como nesse texto, aqueles que veem a graça, a misericórdia e o amor de Deus e pôr em prática na nossa vida a mesma coisa que nós encontramos nesse texto. E aí então poderemos ouvir de Jesus a expressão: você fez isso por mim, não apenas pelos pequeninos, mas cada vez que você fez para eles, foi para mim que você fez. Que essa seja a nossa atitude. Deus nos abençoe. Amém. Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.